Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras ao Bom Combate. Hoje nós temos uma missão muito especial, estamos aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, na missão especial de encontrar a nossa vereadora conservadora Fernanda Bart. É importante lembrar como foi essa luta ano passado. O mandato dela é fruto de um trabalho dos conservadores aqui em Porto Alegre, primeiro para livrar o município do perigo comunista, nós conseguimos eleger pessoas como a Fernanda Bart, exemplos de conservadores, e a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho dela. Aqui ela convidou a gente, convidou seus eleitores para conhecer e acompanhar o seu mandato. Fiquem conosco. E é isso aí, pessoal do Ao Bom Combate, nosso público. Eu tenho a grata satisfação de estar aqui com a nossa grande vereadora, uma representante conservadora aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos a honra de tê-la aqui na nossa Câmara Municipal de Porto Alegre. Então, Fernando, primeiro eu queria agradecer a possibilidade de que estás dando para o público do Ao Bom Combate e pedir para você falar um pouquinho desses 8 meses. Eu sei que foi muito corrido, a gente acompanha o teu trabalho. Dar uma palavrinha para o nosso público do Ao Bom Combate e falar como foi essa aventura aí de encarar todos esses problemas e apoiar esse movimento conservador do Rio Grande do Sul. Bom, na verdade, esses 8 primeiros meses, que foi a estreia na política, ele foi uma estreia burocrática na política, na verdade, porque a Câmara de Vereadores tem todos os seus sistemas diferentes, Mas eu não vejo muita diferença entre estar falando no parcão em cima de um caminhão ou estar falando num programa de TV, na rádio e estar falando no púlpito da Câmara de Vereadores, Para mim é, na verdade, a mesma coisa, com a diferença de que ao invés de seguidores na rede social, eu tenho eleitores que contam comigo para representar a vontade deles. O que é o caso do nosso debate agora, que tem sido bastante acalorado, sobre a obrigatoriedade do passaporte vacinal, que querem enfiar a goela abaixo dos moradores de Porto Alegre, e ao qual eu tenho restrições severas, não só em relação à liberdade, ao direito de ir e vir, mas ao direito das pessoas de escolherem qual vacina vão tomar, quando vão tomar e se vão tomar. Acho que isso é uma decisão individual e que tu não pode jamais dividir a sociedade em 2 classes, não pode constranger os não vacinados, não pode discriminar os não vacinados, não pode tolher os seus direitos, nem restringir os seus direitos. E a questão é uma só. Eu podia estar falando isso na rádio, mas eu estou falando isso na tribuna. E como eu falo isso como vereadora, o alcance tende a ser muito maior. Apesar da guerra que a gente enfrenta hoje com as plataformas tradicionais de Facebook, YouTube, Os dois já tiraram o vídeo e todo mundo que compartilha o vídeo é bloqueado ou toma um strike aí de 48 horas, 7 dias, e mesmo assim o vídeo viralizou. Por quê? Porque é um vídeo que fala sobre verdades. E muitas pessoas mandando mensagem, agradecendo que tem alguém que fale por elas, porque elas pensam igual. Isso é representar os seus eleitores. Eu tenho consciência de quem me colocou aqui e eu não vou deixar eleitor nenhum na mão. Eu vou fazer aquilo que eu me comprometi a fazer e vou defender os meus valores, porque eu tenho convicção e sou uma pessoa coerente com o que eu defendo. Obrigado, Fernanda. E quando a gente fala em liberdade, eu acho que tem tudo a ver com esse momento, da gente se aproximando do 7 de setembro. Você teria uma mensagem para o nosso público a respeito do 7 de setembro, da importância da participação do 7 de setembro? Eu acho que o 7 de setembro ele é mais do que nunca um grito de liberdade. Se a gente não estiver massivamente nas ruas, as nossas vozes vão se calar cada vez mais. Eu não vejo saída. Eu acho que nós vamos viver uma escalada de autoritarismo, como a gente já tem visto. Sexta-feira passada, dia 27, se não me engano, o STF publicou no Diário Eletrônico, do Supremo Tribunal Federal, uma série de artigos e normativas praticamente criando o Ministério da Verdade. Criando artigos ali que definem como eles vão considerar o que é desinformação, que é uma coisa extremamente subjetiva, o que é desinformação, o que é fake news, o que é crime de ódio. Eles vão formar profissionais para a detecção disso e eles vão criar uma página chamada Verdades do STF. Parece que a gente está dentro de um livro do Orwell, assim, tipo 1984.
É inacreditável que a gente esteja vivendo isso hoje no Brasil, onde a gente tem um ministro dentro do Supremo Tribunal Federal que se arvore todos os poderes legais e não legais, que muda as regras, que não vai pela Constituição, que não vai pelas normas do processo legal nacional, né? Que cria inquéritos, que julga pessoas, que condena pessoas, que manda prender pessoas, que mantém pessoas presas mesmo depois de terem pago fiança. Ou seja, se nós não formos para as ruas dia 7 massivamente, isso pode acontecer contigo que está nos vendo aqui. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Porque se acontece com políticos que têm imunidade parlamentar, ninguém está a salvo. E eu sinto que as pessoas estão ficando com medo. Porque quando elas veem que não tem a quem recorrer, elas acabam se calando. E eles, tudo que eles querem, e eu digo eles, significa não só alguns ministros do Supremo, como aqueles que perderam as eleições, né? Os que foram derrotados nas eleições, mas que continuam governando o país via ministros do STF. Né? Foram mais de 120 ações que eles acabaram com decisões do presidente Bolsonaro num canetaço, desde o início do governo. Ou seja, o governo Bolsonaro não consegue implementar as políticas pelas quais foi eleito por causa dos ministros do Supremo Tribunal Federal que têm agido de uma forma despótica. E isso é muito claro. A gente tem visto uma narrativa distorcida de golpe em relação ao 7 de setembro, mas na verdade o golpe já foi dado. O golpe foi dado contra o governo eleito do presidente Bolsonaro, que não consegue pôr em prática as coisas pelas quais foi eleito. E a gente vê isso com muita clareza no momento que nós temos ministros todos poderosos que não andam processos de impeachment legalmente embasados dentro do Congresso, porque infelizmente só quem julga o STF é o Senado, e o Senado, mais da metade, está comprometido com processos que estão em andamento dentro do Supremo, e é uma chantagem velada o que acontece entre esses dois poderes. Esse tipo de mecanismo tem que ser quebrado. Nós precisamos achar uma saída institucional para isso. Nós precisamos rever essa questão de que só quem julga o Supremo é o Senado, de só quem julga o Senado é o Supremo. É preciso que se traga mais transparência para esse processo, né? É preciso que a gente tenha mais ferramentas para que as pessoas estejam lá cumprindo a lei. A gente precisa restaurar a lei e a ordem no Brasil. Vocês precisam ir para a rua dia 7 de setembro massivamente e de preferência concentrando nas capitais. Não adianta fazer no teu município, com os teus vizinhos, 20, 30 pessoas. Sim, é importante, claro que é. Mas dessa vez, e é um apelo que eu faço aqui, vá para a capital do seu estado. Tá? Aqui no caso Porto Alegre, vá para Porto Alegre. Vá para o Parcão, vista as cores da nação, seja patriota mais uma vez e clame pela liberdade. É a nossa liberdade de expressão que está em risco, é a nossa liberdade de ir e vir, é o nosso direito de ter opinião divergente daqueles que perderam o poder e que não aceitam que foram derrotados pelas urnas. Né? Basicamente é isso. Fernanda, resumindo, dia 7 tem que ser gigante? Dia 7 tem que ser gigante, tem que ser o maior até hoje. Fernanda, mais uma vez obrigado aí pelo apoio ao canal Bom Combate. Te desejo muito sucesso no mandato que você já tem, né? Mas muita força para persistir e resistir. É isso aí. Be nice, don't be a communist. É isso aí. Muito bom. Parabéns, muito obrigado, viu, Fernanda? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com o Jorge aqui no Ao Bom Combate. E uma excelente semana e quero ver vocês todos na rua dia 7. Não tem desculpa para ficar em casa. Eu estou indo para São Paulo, vou estar lá na Avenida Paulista e tem gente que vai estar de cadeira de rodas lá. Tem tiazinha que eu conheço do Zap Zap que vai estar com andador. As pessoas têm que ir para a rua. Dado o recado. Viu? Entenderam o recado? Vamos para o 7 de setembro. Um abraço, pessoal. Obrigado.